Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você está depositando seu tempo e a sua atenção aqui, eu sinto uma responsabilidade muito grande sobre isso, tá? Então, o compromisso que eu tenho com você sempre vai ser com a qualidade da informação que eu vou te passar nesses vídeos e nesse canal, fechou? Turma, novamente, breve introdução a um ambiente totalmente diferente aqui. Novamente, eu estou na minha mãe. Eu não consegui gravar lá em casa hoje porque a parte da manhã foi bem puxada e também, novamente, o Gui tá em casa, o Gui tá de férias. Então, ele é muito ativo, ele faz muito barulho e acaba que eu desconcentro muito fácil, tá? Então, eu tive que passar na minha mãe, tinha que vir aqui hoje, eu acabei aproveitando o time e o momento aqui pra conseguir garantir o conteúdo da semana, fechou? Hoje eu tenho uma colinha, literalmente a minha colinha, no papel toalha. Eu tava pensando aqui no que eu poderia trazer e, cara, eu tô muito reflexivo nesse final de ano. É por conta do momento, né? Chega o final do ano, eu falei isso no vídeo anterior, que foi um vídeo muito específico sobre metas que eu fiz, sobre objetivo e tudo mais. E acaba que a gente fica um pouco reflexivo sobre o momento e tudo mais, né? E dentro do meu planejamento de como que eu organizo o meu próximo ano, eu gosto muito de escrever naturalmente. Eu não sei se é por eu ser copy, eu acho que tem uma relação. Na verdade, já tem uma relação com a naturalidade do serviço que eu faço. Então, eu já tinha mencionado pra vocês que talvez você não acompanhe os vídeos de forma sequenciais aqui, mas por natureza, eu identifiquei a copy e consegui ingressar com uma naturalidade maior no mercado de copy, como prestando serviço como copy, na verdade, porque eu já tinha uma naturalidade muito fácil e hábito muito bem estabelecido, hábitos estabelecidos de leitura e de escrita e também de ter um pensamento muito mais geral sobre a coisa, sabe? Então, eu gostava, por exemplo, de entrar num projeto e não enxergar a atividade que eu estava fazendo de uma forma muito individual, mas eu gostava de enxergar as coisas de uma forma mais gerais, assim, sei lá, qual que é o produto que a gente está vendendo, qual que é o tipo de público que a gente está atendendo, como que esse cliente vem até a gente, qual que são os melhores argumentos que eu posso trabalhar com esse cliente e tudo mais, mesmo quando eu trabalhava como suporte, sabe? Então, por natureza, eu tenho esse hábito de escrever as coisas, de pensar, de ter esse processo de reflexão um pouco mais longo, e dentro desse processo de reflexão mais longo dessa escrita, eu gosto de estabelecer basicamente o que eu acho que eu fiz de certo no ano, então nesse ano de 2025, o que eu acho que eu acertei, e o que eu acho que eu errei, o que eu posso melhorar para que em 2026, no ano que vem no caso, seja um ano melhor, né? Em questão de resultado, em questão de trabalho e tudo mais. E cara, pensando rápido aqui, teve 3 coisas que eu anotei aqui e que eu pensei que eu quero trazer para vocês, que caso faça sentido no seu contexto, se você tiver é, não sei, mais avançado ou não, em questão de tempo, em questão de experiência, eu espero que pelo menos alguns desses pontos ou alguma das argumentações, alguma das coisas que eu trouxe aqui, faça sentido no seu contexto, tá? Se tudo isso aqui que eu falar, basicamente, não tiver dentro do que você tá vendo na sua vida hoje, não fizer sentido, eu espero que algumas dessas coisas façam sentido e você possa se aproveitar de alguma dessas coisas que eu vou citar aqui no vídeo de hoje, fechou? Mas vamos lá. Cara, o primeiro grande aprendizado que eu tive esse ano com relação a trabalho vai ser muito mais voltado a trabalho, tá, turma? Porque se for englobar aprendizados de uma forma geral, teve muita coisa que mudou na minha vida, teve muita coisa que eu consegui aprender, mas como, sei lá, 80, 90% do meu tempo é dedicado no trabalho, eu vou englobar aqui e tentar trazer mais aprendizados e coisas que são relacionadas ao trabalho, fechou? Mas vamos lá. O primeiro foi que, cara, eu comecei o ano com uma expectativa muito grande no sentido de que, assim, cara, esse ano vai ser o ano que eu vou achar um expert, eu vou achar um produto, eu vou ter alguma ideia, sei lá, de alguma coisa que esteja faltando no mercado, alguma coisa nesse sentido, e eu vou tentar gerar uma solução por trás disso, eu vou tentar chamar gente pra trabalhar comigo, eu vou tentar, sei lá, montar um modelo de agência, qualquer coisa que seja, sabe? Eu vou tentar fazer alguma coisa em que eu seja o responsável geral pelo projeto e acredito eu que assim vai ser o meu ano, sabe? Eu vou conseguir ter resultado legal, vou conseguir desenvolver alguma coisa, vai exigir muito trabalho e tudo mais, mas eu vou fechar o ano sabendo que eu tenho pessoas trabalhando comigo, colaboradores trabalhando comigo, e isso vai ser muito positivo, sabe? Eu vou chegar no final do ano muito bem, sabe? Essa é a expectativa. E, cara, acabou que eu tive 3 tentativas, tá? Sei lá, de janeiro, fevereiro, março, posso colocar até abril, tá? Até abril eu não tinha cliente fixo, tá? Os clientes que eu pegava ou era muito cliente de freelancer, então para desenvolver algum projeto de copy, alguma coisa muito mais rápida assim, ou eram projetos que eu ia muito no all-in, eu ia na tentativa. Então fechava com o cara, eu combinava uma porcentagem ou um custo, um salário, uma renda muito baixa só para manter ali mesmo as coisas no dia a dia. Eu combinava algum valor nesse sentido e eu ficava responsável por desenvolver todo o projeto. Então, como acontecia? Eu pegava o cara, eu falava, cara, vamos fazer o seguinte, a gente vai desenvolver esse projeto, eu tenho essa ideia, parte de tráfego você não se preocupa com nada, eu só preciso que você grave anúncio, você produza conteúdo e que você produza as coisas que eu passar para você fazer, beleza? Beleza. Teve 3 pessoas que eu fiz isso. Cara, foi muito bom, foi legal, deu pra desenvolver muita coisa, tá? Eu consegui ter uma amplitude de conhecimento muito maior com relação a muita coisa. Então, por exemplo, eu fiquei responsável por tráfego, eu fiquei responsável 100% pelo suporte, que é uma coisa que eu já tinha tido uma experiência anteriormente. Eu fiquei responsável e eu consegui sentir um pouco da pressão, que é você, por exemplo, definir uma estratégia, você seguir essa estratégia e no final essa estratégia não dá certo, tá? Então, eu consegui ter um pouco dessas experiências e foi muito bom para o meu desenvolvimento.
mas eu senti que a coisa não tracionou, tá? E eu tentei por, sei lá, 3, 4 meses, eu sentia que as coisas não caminhavam. Até o momento que eu percebi, por exemplo, até que chegou, sei lá, um momento que no segundo, no terceiro, na terceira pessoa, na quarta pessoa que eu fiz isso, eu parei e pensei, falei, cara, eu acho que o problema talvez não esteja no mercado, o problema talvez não esteja na pessoa com quem eu estou trabalhando, que eu estou prestando serviço aqui, talvez o problema seja na minha falta de capacidade, sabe? Porque eu definia uma estratégia e às vezes essa estratégia era uma coisa muito teórica e por eu não ter tido experiência de mercado, ela não casava com o momento do expert, alguma coisa nesse sentido. A gente começava a trabalhar em prol disso, sabe? E eu não conseguia desenvolver as coisas com tanta qualidade. Então, por exemplo, como eu já estava prestando serviço de copy, eu já estava mais familiarizado, o trabalho de copy era um pouco mais eficiente do que a qualidade do tráfego. Então eu não sabia fazer um bom tráfego, eu tinha uma noção para entender, mas na hora de fazer não era um tráfego com tanta qualidade, eu conseguia rodar, não conseguia fazer venda, mas quando chegava na hora de, sei lá, vamos escalar isso daqui, eu não conseguia, sabe? Faltava capacidade, literalmente, de mão de obra de fazer. Eu não conseguia fazer um suporte tão eficiente, então não conseguia atender os clientes a tempo porque eu estava ocupado fazendo outras atividades. Então, literalmente, eu esbarrei Eu parei, eu pensei, eu refleti e eu reconheci que, cara, talvez eu não esteja no momento de fazer isso daqui. Falta capacidade para precificar melhor o meu serviço, cobrar um pouco mais alto para que eu consiga arcar com o custo de trazer novas pessoas, novos colaboradores para conseguir tocar esse projeto comigo. E eu cheguei no momento de que eu parei, pensei e falei, talvez não seja o momento, sabe? Talvez não seja o timing de eu fazer isso daqui, então talvez não faça sentido eu ficar tentando nessa estratégia, sendo que isso daqui vai me trazer muito mais cansaço, isso daqui vai me trazer muito mais prejuízo, no sentido até financeiro, tá? Com as pessoas que estão envolvidas, porque se eu continuar carregando isso daqui, não sendo eficiente, talvez isso daqui não seja lucrativo no decorrer do tempo, e talvez faça muito mais, eu perca muito mais tempo do que eu ganhe aprendizado e do que eu ganhe dinheiro e tem outras pessoas envolvidas, então talvez não seja legal, sabe? Então concluí que talvez seja melhor eu parar, eu pensar e eu prestar serviços. Por quê? Cara, a prestação de serviço ela é muito positiva. Eu consegui perceber isso por dois fatores. Primeiro, aprendizado. Você consegue aprender muito, porque geralmente quando você começa a prestar serviço para alguém, dependendo do modelo de negócio da pessoa, você tem um volume de demanda muito grande, né? Então, se você entra num projeto específico como copy, você vai ter muita demanda de copy para fazer. Então, você vai desenvolver muita copy. Sei lá, em uma semana você desenvolve 50 copies, por exemplo, entre anúncio, mensagem, roteiro, e-mail, VSL, tudo. Você fazendo isso durante 3, 4, 5, 6 meses, cara, você trabalhou bastante. Então você teve a oportunidade de desenvolver muitas demandas, logo você teve a oportunidade de, trabalhando de uma forma intencional e consciente, melhorar a sua copy, melhorar a sua mão de obra. Então a primeira copy que eu fiz, sei lá, uma copy que eu fiz em abril para a primeira prestação de serviço que eu tinha feito no começo do ano, onde eu estava dentro de um projeto fixo, é totalmente diferente da copy que eu fiz hoje pela manhã, sabe? Então a copy ela melhorou muito, a minha mão de obra ela melhorou muito. Literalmente porque eu tive a oportunidade de estar dentro de um projeto onde eu desenvolvo numa demanda muito maior e eu recebo um salário para fazer isso daqui, tá? E o segundo ponto é que dentro desse primeiro ponto que entra na prestação de serviço, o primeiro ponto é você evolui muito a sua mão de obra e o segundo ponto é que você tem a oportunidade de ter alguém que tem mais capacidade do que você, te auxiliando e te afinando nesse projeto, tá? Cara, esse segundo ponto eu acho que é muito essencial, porque assim, a gente, pelo menos eu, tá? Eu costumo buscar como referência pessoas na internet. Então, tem algumas pessoas na internet que eu... Copywriters e pessoas do mercado, assim, que eu valorizo muito e que eu acho muito útil que essas pessoas têm para ensinar e eu costumo aprender muito com essas pessoas à distância, né? Online. Mas tem algumas pessoas que eu tenho como referência e são pessoas que eu trabalho. Então, além de prestar serviço para essas pessoas, testar minha mão de obra, validar minha mão de obra, conseguir ali desenvolver uma copy e essa copy vai ser testada em um produto que não é meu, vai ser investido um dinheiro que não está saindo do meu bolso e que eu tenho a oportunidade de melhorar ali, eu tenho a grande, imensa oportunidade, que é uma coisa que eu valorizo muito, é você ter feedback, sabe? É a pessoa olhar pra você e falar, cara, essa copy sua, ela tem uma intenção legal, mas ela precisa melhorar nesse ponto. Esse ano eu tive muito isso, tá? Eu comecei como copy específico no começo do ano, na verdade um pouco antes, em dezembro, novembro, dezembro mais ou menos, e eu tive muita oportunidade de, cara, trabalhar com gente boa e a pessoa olhar pra mim e falar, mano, a sua cópia ela tá legal, mas dá pra melhorar muita coisa. Melhora isso e isso daqui. Na próxima eu peguei literalmente, considerei os pontos da pessoa e melhorei esses pontos. E aí depois de eu ter melhorado esses pontos, ele falou, beleza, agora vamos melhorar isso daqui, melhora nesse ponto, faz uma cópia mais puxada pra esse ângulo, por conta disso, disso, isso. Resumo da ópera. Eu estou ainda prestando serviço para outras pessoas e eu consegui perceber que os dois maiores benefícios de você prestar serviço é literalmente esse. Você melhora a sua mão de obra e você consegue afinar cada vez mais o seu trabalho, sabe? Então a sua cópia ela melhora, se você é um suporte, o seu suporte ele tende a melhorar, ele tende a ficar melhor quando você tem uma pessoa que é mais capacitada que você no dia a dia com você te corrigindo e falando o que é útil, o que não é útil para você fazer dentro ali
do projeto que você tá, do mercado que você tá e tudo mais. Então eu acredito que tem muitas vantagens. Se você ainda não tem literalmente a capacidade, o conhecimento e coisas, habilidades específicas que você precisa para tocar um projeto sozinho, para fazer com que o negócio tracione e ande, a melhor coisa que você tem que fazer é prestar serviço para outra pessoa, tá? Porque você consegue ter uma previsibilidade financeira, isso querendo ou não, é muito bom. Você consegue aprender com o dinheiro dos outros. E isso não é ser injusto, porque o cara que está te contratando, o empresário que contrata um colaborador, ele sabe que existe essa margem de erro e ele entende que ele está depositando o dinheiro dele no aprendizado de uma outra pessoa. E você consegue ter esses feedbacks que são coisas muito importantes, tá? Geralmente, você não consegue ter esse mesmo feedback quando você compra um curso, quando você tem um ensino à distância, porque você não tem contexto. Então, diferente de você abrir uma aula, sei lá, você está vendo uma aula sobre copy, sobre headline, por exemplo, e aí o cara tá falando, para você fazer uma headline, você tem que ter, considerar esses 4 pontos, parará, parará, parará. É você fazer uma headline e você tá incluso dentro de um contexto de um produto específico, a pessoa falar, pro nosso contexto, pro nosso produto, isso não se aplica, parará, e, sabe, e te dá um negócio ali na mão, sabe? Então, você tem uma velocidade de aprendizado muito maior, tá? Esse é o primeiro ponto. Cara, segundo ponto, e que isso daqui foi foda pra mim, que é eu ter um pouco de humildade e eu reconhecer que eu não sou bom em tudo, que por mais que eu seja uma pessoa intencional nas coisas que eu faço, por mais que eu trabalhe bastante, que eu estudo esse tipo de coisa, eu não sou bom em tudo, eu não sou dono da verdade, e que eu preciso ter humildade pra reconhecer os meus erros, tá? Não que eu sou, turma, e eu fui, nesse ano, um cara escroto no sentido de, tipo assim, o cara tá me ensinando uma coisa bacana, eu olhar na cara dele e falar, cara, você não tem capacidade, você... Não, eu abaixava a cabeça e eu entendia, tá? Eu falava, cara, muito foda isso que você me falou, muito obrigado. Eu sempre fui muito grato, então eu sempre deixei muito claro pra pessoa que tava me ensinando e me instruindo ali, que eu tava muito grato pelo feedback que ela tava me dando e que eu valorizo muito isso e que ela continuasse fazendo isso. Mas dentro, interno, assim, eu tinha um sentimento de culpa muito grande comigo, sabe? E esse sentimento de culpa acabava que virava uma coisa muito ruim. Então, sei lá, depois de um feedback, de uma call de feedback, por exemplo, a gente vai analisar uma VSL, a cópia de uma VSL que eu fiz. Depois dessa call, cara, eu ficava, sei lá, 2, 3, 4, 5 horas me remoendo, assim, sabe? Uma culpa muito grande, no sentido de que, cara, eu consumo tanto conteúdo, eu faço tudo isso, por que que eu errei nisso daqui? Era uma coisa tão básica, parecia ser uma coisa tão óbvia, por que que eu fiz isso daqui? Eu demorava muito pra virar a chave na minha cabeça, no sentido de, tipo assim, cara, eu não tinha feito isso até então, foi uma experiência, foi a primeira experiência que eu tive aqui, foi um novo produto, um novo mercado, até eu racionalizar a situação e conseguir ficar em paz comigo mesmo, sabe? E, cara, beleza, foi isso, vamos pra frente, eu errei, mas a partir das próximas copies que eu fizer, dos próximos trabalhos que eu fizer, eu não vou errar porque ele me deu esse feedback aqui, foi muito positivo. Então, eu demorava pra ter essa virada de chave, sabe? E isso era ruim porque eu ficava remoendo muitas coisas, e literalmente eu demorei um tempo pra conseguir mudar isso. Então hoje, quando eu recebo feedback, por exemplo, por ver, cara, por sentir como que isso tava fazendo mal pra mim e como é ruim eu ficar remoendo esse tipo de coisa, eu paro, eu penso, eu reflito um pouco mais rápido ali. Obviamente eu ainda tenho um pouco desse sentimento de culpa, mas ele é muito menor do que tava, sei lá, alguns meses atrás, e eu consigo rapidamente mudar isso e falar, cara, beleza, foi um feedback muito importante, agora vamos corrigir pro próximo, vamos pra próxima, porque eu preciso fazer outra copy pra ver se realmente eu entendi, pra validar com essa pessoa que tá me acompanhando e ver se o negócio tá fazendo sentido, sabe? Então, eu senti que esse ano eu fui muito, eu deixei de ser um pouco humilde comigo mesmo, entender que eu tava prestando serviço pra um mercado que eu não tinha atuado até então, pra um produto que eu nunca tinha desenvolvido, pra um nicho que eu nunca tinha atuado, e que é normal você ter essa fase de que a pessoa vai te dar mais feedbacks do que acertos, sabe? Então você vai ter muitos mais acertos, você vai ter muito mais refação do que você vai mandar uma cópia e a pessoa vai falar, caramba, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá muito bom, vamos jogar pra frente sem revisão nenhuma, sabe? Então, esse processo interno que eu tive comigo, eu fui um pouco, se dizer assim, um pouco cuzão comigo mesmo, sabe? Eu demorei alguns meses pra conseguir perceber isso, mas depois que eu percebi isso, que eu falei, cara, não é bom porque à medida que o tempo for passando, independente da minha capacidade, eu sempre vou ter pessoas melhores do que eu. Então, o feedback, ele sempre vai ser constante. Eu preciso resolver isso aqui agora, sabe? Porque se tem uma coisa que vai continuar sendo constante na minha vida, e a tendência é que a responsabilidade, ela aumente, a tendência é que os feedbacks, eles sejam um pouco mais duros, mais responsáveis, no sentido de que, cara, você não pode errar nisso daqui. Se isso daqui não vai acabar na minha vida, de uma forma geral, eu preciso lidar com isso daqui, sabe? É a mesma coisa, sei lá, de você tá reclamando de uma coisa na sua vida que nunca vai mudar. Cara, a gasolina tá cara, a gasolina ela vai continuar subindo, o preço vai continuar aumentando, se você tem carro, você vai continuar colocando gasolina, então você não precisa reclamar do preço, você tem que arrumar alguma forma de ganhar mais dinheiro, por exemplo, sabe? Que aí você consegue resolver a situação, ao invés de sempre ficar sofrendo pela situação quando ela voltar pra sua vida, sabe? Porque é uma coisa que vai ser constante. Então, eu tive esse processo de aprendizado nesse segundo ponto, que é de eu ser um pouco mais humilde, de eu reconhecer que eu não posso ficar com a cabeça baixa durante muito tempo, me remoendo muito, e que eu preciso colocar as coisas pra frente, porque as coisas elas precisam caminhar. Digital as coisas são muito rápidas, né? A prestação do serviço é muito rápido, você faz muito em muito pouco tempo, então você precisa ter essa cabeça. Eu, pelo menos, percebi isso, que eu tive que desenvolver um pouco dessa...
eu não gosto da palavra mentalidade, mas um pouco dessa mentalidade de resolver as coisas rápido, internamente comigo, sabe? Um projeto não deu certo? Cara, beleza, vamos entender que não deu certo, vamos corrigir, bola pra frente, vamos pro próximo, sabe? Vamos pro próximo porque a gente precisa... A gente não pode ter um apego emocional com isso, sabe? A gente não precisa que isso... Não pode deixar que isso afete a gente emocionalmente falando, sabe? Então, literalmente, eu tive um pouco desses aprendizados e foi muito importante pra mim. O terceiro, cara, puta, isso aqui foi muito, muito importante pra mim por vários motivos. É entender que, independente se o projeto tá legal, se você considera que você tá ganhando bem, se você considera que o seu aprendizado ele tá sendo bacana, é importante, vez ou outra, a gente parar e a gente reavaliar se o que a gente tá fazendo tem relação com o que a gente quer lá na frente, sabe? Por exemplo, cara, eu tenho o objetivo de ser um copy estrategista. Copy estrategista é o cara que ele vai ficar responsável não simplesmente pelas copies que estão sendo desenvolvidas, mas ele fica responsável pela estratégia do negócio de uma forma geral. Então ele é um cara que ele vai ter capacidade de, vamos fazer tal estratégia, a gente vai definir essa estratégia, a gente vai definir como que vai ser feito, a gente vai aqui organizar quem são as pessoas que têm competência para fazer determinadas atividades, eu fico responsável por essa supervisão aqui no geral, enfim, eu fico um pouco mais na coisa ampla da coisa, sabe? Eu dou um direcionamento melhor ao invés de fazer uma atividade isolada e literalmente ter as revisões e ter as refações nessa atividade isolada, entende? E eu percebi que, sei lá, desde quando eu comecei a prestar serviço, eu digo assim, trabalhar num projeto específico, receber um valor fixo e tudo mais, ali em abril mais ou menos, eu percebi que chegou abril, cara, julho, agosto, quando chegou em agosto, mais ou menos, eu percebi que eu estava em projetos legais, eram projetos bons, não eram projetos ruins, não estavam me pagando mal, o salário que me pagava era justo. Cara, as pessoas eram muita gente boa, era gente competente e tudo mais, mas eu percebi que eu estava dentro de um projeto, dentro de um modelo de projeto que não estava condizindo com o que eu queria para minha vida no futuro. Então, por exemplo, se eu quero ser um copy estrategista e um copy estrategista, ele tem uma remuneração diferente do que um cara que escreve, sei lá, copy para post de Instagram. Ele recebe porcentagem, ele tem contato com sei lá, outras áreas do projeto que não fica somente nessa parte individual e tudo mais, esse modelo de projeto não tá fazendo sentido. Um exemplo, eu prestava serviço para uma agência e, cara, a agência era basicamente assim, a agência tem uma diversidade muito grande de cliente. Então, sei lá, você atende o cara do pet shop, você atende o cara da construção, você atende o cara que tem uma oficina mecânica. Só que as atividades que você faz para esse tipo de cliente não é uma atividade estratégica. É uma atividade que você desenvolve um post de Instagram. É uma atividade que você desenvolve, sei lá, um roteiro de um anúncio rápido que o cara vai gravar ali para captar clientes, para a clínica dele, alguma coisa nesse sentido, sabe? Para a oficina dele, alguma coisa nesse sentido. A demanda de atividade a frequência com que você faz essas atividades, na verdade, é bom. É bom porque você consegue desenvolver essa escrita, você consegue perceber como é que você faz uma legenda e tudo mais, esse tipo de coisa. Mas a longo prazo eu percebi que pra mim não estava sendo legal, porque eu queria ter contato com uma parte mais estratégica do negócio e prestando serviço para essa agência eu percebi que eu não tinha nem como ter contato com essa parte mais estratégica, sabe? Então é um modelo de negócio que por si só não me estimulava a pensar em como que, sei lá, vou ficar mais responsável pelo cara do tráfego, vou ter mais contato com o cara do tráfego, vou conseguir enxergar aqui qual que é o nosso cliente ideal e a gente vai trabalhando mais a nossa narrativa, a nossa comunicação em prol desse cliente. Cara, beleza, a gente tá com um produto bom aqui. Como que a gente melhora esse produto com base nos feedbacks que a gente tá recebendo? Vamos olhar para o nosso concorrente aqui, vamos ver o que ele tá fazendo de bom, vamos ver o que tá faltando, o que as pessoas estão reclamando dele, vamos melhorar nosso produto e colocar isso como diferencial, entende? Então, era um modelo de negócio que eu estava inserido que não tinha tanta relação com o que eu quero lá na frente, que é ser um copy estrategista, que recebe por comissão, que tem muito mais contato com essas partes mais estratégicas e que não fica só desenvolvendo, por exemplo, copy de post, copy de mensagem de WhatsApp, esse tipo de coisa, entende? Então, depois que eu percebi isso aqui, eu reavaliei isso e entendi que é muito importante a gente ter esse processo de reavaliação e de um pouco mais de sinceridade com a gente mesmo, foi que, por exemplo, eu decidi sair da agência que eu estava prestando serviço, que era uma agência bem bacana e tal, o pessoal era legal, mas que eu decidi sair para entrar em outro projeto que tinha muito mais relação com o que eu quero lá pra frente, sabe? E aí, depois desse projeto, eu conheci outro projeto, entrei em outro projeto, conheci mais pessoas, enfim, a coisa foi desenrolando para chegar onde eu estou hoje. Mas esse processo de reconhecer, de parar e de reavaliar se o que você está fazendo tem relação com o que você quer lá na frente, cara, é muito importante, sabe? Porque, querendo ou não, turma, assim, prestar serviço no digital é muito bom, tá? É muito bom porque, às vezes você trabalha muito menos, por exemplo, do que uma pessoa que trabalha CLT trabalha. Às vezes você trabalha menos, você ganha igual ou até mais que essa pessoa, sabe? Você trabalha da sua casa, você tem, querendo ou não, todo desse conforto. Então é muito fácil a gente entrar num processo muito automático e a gente acostumar com a coisa, sabe? E a gente acostuma com as coisas do jeito que estão, a gente não para se pensar e tentar buscar desconforto um pouco no que a gente está fazendo, sabe? Então é natural que isso aconteça. Então eu senti que chegou uma fase que literalmente eu não estava tendo esse processo de reflexão. Eu simplesmente acordava, eu estudava, eu fazia minhas coisas e tudo mais, mas eu, sei lá, fazia 2, 3 meses que eu não parava e pensava, beleza, cara, isso daqui que eu tô fazendo tem relação, sabe?
se ela tá tendo relação com o que eu estabeleci pra mim no começo do ano, porque eu quero pra minha vida, porque eu prometi pra minha esposa que a gente vai mudar de casa, a gente vai fazer tudo isso, só que isso exige dinheiro e tudo mais, sabe? Então, ter esse processo de reflexão eu considero que é uma coisa muito importante, e depois de ter me conscientizado disso e ter tomado a decisão de mudar e de ser mais específico com os projetos e com as pessoas que eu quero ter do meu lado quando o assunto é trabalho, foi o que me permitiu reconhecer a importância disso e literalmente ser mais cauteloso, sabe? Hoje, sei lá, quando eu vou prestar serviço, eu sou muito mais cauteloso com o tipo de cliente que eu atendo. Então, eu não atendo qualquer tipo de cliente, eu não faço copy para qualquer tipo de cliente. Porque eu sei que, por mais que aquilo ali vai me trazer um retorno financeiro, e às vezes é mais previsível e tudo mais, não tem muita relação com o que eu quero lá pra frente, e eu preciso ser o mais intencional possível, né? Intencional nos projetos que eu estou envolvido, intencional no que eu estou fazendo ali, porque, querendo ou não, aumenta a probabilidade de eu conseguir alcançar o que eu tenho estabelecido pra mim, sabe? Então, é isso, tá? Eu tinha pensado no que eu poderia trazer, eu fiquei pensando muito sobre esse tema hoje, porque literalmente eu tô nesse momento de pensar um pouco como é que vai ser o ano que vem, como é que vai ser as coisas, e acabou que eu falei, cara, acho que faz sentido deixar esse vídeo registrado, porque por menor que seja o alcance, possa ser que você também esteja numa fase mais de reflexão, de raciocínio, você preste serviço no digital, e talvez algum desses pontos aqui, ou algum argumento dentro desses pontos que eu trouxe, possa ser que faça sentido pra você, e que se fizer, cara, eu vou ficar muito contente, tá? Porque o objetivo do canal é literalmente esse, fechou? E aproveitando também, a gente percebe que esse assunto que eu trouxe tem muito mais relação com o trabalho, com marketing, esse tipo de coisa, né? Pro ano que vem, cara, de todos os objetivos que eu tenho, de tudo que eu quero melhorar pro ano que vem e trabalhar em prol de alguma coisa, ser mais intencional no que eu produzo aqui também é uma dessas coisas, tá? Eu comecei o canal muito mais com o processo de registrar, e ainda tem um pouco dessa intenção de registrar, mas eu quero tentar trazer, não é uma certeza, porque é um pouco difícil, mas eu quero tentar priorizar conteúdos muito mais relacionados a marketing, a copy, a trabalho, a esse tipo de coisa, do que, por exemplo, alguns outros vídeos que eu trouxe que foi muito mais focado no desenvolvimento pessoal em si, tá? E existem alguns motivos para isso. A primeira é que eu quero que o canal ele continue, ele comece a mirar muito mais nisso, porque eu espero que um dia eu consiga ser reconhecido como um copywriter que trabalha em projetos e produza conteúdo sobre copy específico, e aí eu consiga ajudar algumas pessoas que não têm tanta experiência a prestarem serviço como copy. E por outro também porque eu acho que não é legal eu sempre ficar falando muito sobre desenvolvimento pessoal, tá? Eu tô me afastando cada vez mais de quando o assunto é desenvolvimento pessoal, você ficar refletindo e pensando sobre esse tipo de coisa, e tô tentando me aproximar a coisa mais prática possível, sabe? A praticidade das coisas em si. Tanto que, dentro de todas as coisas que eu reconheci que eu mudei esse ano, uma das coisas foi literalmente o tipo de conteúdo e o tipo de informação que eu busco ter acesso, tá? Eu lembro que, cara, é nítido, é nítido. Se tivesse uma edição legal, pode ser que eu faça isso, tá? Acredito não que eu vou postar vídeo agora. Mas se eu tirar uma foto da minha estante de livros, é nítido que quando eu comecei a ler livros, sei lá, a primeira fileira, os primeiros 40 livros, assim, são livros literalmente focados em desenvolvimento pessoal. E é uma estante que ela tem três gavetas, assim. Então tem essa fileira e a de baixo. A primeira é desenvolvimento pessoal inteiro. A segunda já é um pouco mais prático. A terceira, cara, é literalmente livro focado em parte técnica. É livro específico sobre copy, é livro específico sobre empreendedorismo, é livro específico sobre algum assunto específico de relacionamento amoroso, sabe? Então a especificidade das coisas são muito maior. Então, sei lá, eu tô pensando e tô muito mais inclinado a falar sobre isso, a pensar sobre isso, do que ficar muito no superficial da coisa, sabe? E eu percebo que, sei lá, qualquer tipo de mudança que eu tive prática na minha vida até agora, foi porque eu fui muito prático nas coisas, foi porque eu deixei de pensar só no superficial e apenas repetir coisa pra mim, pensamentos e sentimentos que me deixam bem, sabe? Num estado de espírito bem, assim, e muito mais... A mudança, ela vem muito mais quando a gente para, a gente pensa no que a gente precisa fazer, sabe? Do que a gente ficar pensando que as coisas vão melhorar, que as coisas vão dar certo, esse tipo de coisa, sabe? Então, é isso, tá? Pro ano que vem, um dos objetivos é que eu comece a mirar um pouco mais pra esse ângulo, eu comece a trazer conteúdos mais voltados um pouco pra marketing, e é basicamente isso que eu quero cumprir, e eu espero que eu consiga fazer isso, tá? Porque é o objetivo, mas obviamente quando a gente fala de trazer conteúdo técnico, exige uma organização melhor, exige você ter um pouco mais de tempo pra conseguir organizar as coisas, e eu não sei se eu vou conseguir ter esse tempo, porque eu não sei como é que vai ser ano que vem. A tendência é que ano que vem seja um ano até mais intenso de trabalho, tá? Eu espero que assim seja, estou organizando pra que assim seja. Eu tô num projeto, cara, que é um projeto muito bacana, com gente muito mais competente do que eu. Gente que assim, que eu olho e que eu falo, cara, que filha da puta, esse cara tem mais tempo de mercado que eu, ele é muito melhor que eu, ele tem uma visão muito mais ampla do que a minha, ele consegue organizar as coisas muito melhores que eu, e eu tô decidindo dar um all-in de vez nesse projeto, então talvez eu fique fixo nesse projeto, 100% focado com eles. Vai ser uma decisão arriscada, querendo ou não, porque hoje eu sou acostumado a atender mais de um projeto, eu ter, sei lá, 3, 4 pessoas pra me ter fontes de renda alternativas, mas possa ser que eu decida dar um all-in nesse projeto.
E eu estou negociando isso, inclusive, com um dos sócios do projeto, e que se fizer sentido, eu acredito que vai ser um ano bem intenso de trabalho, vai ser uma coisa bem puxada, mas vai ser uma coisa que no final vai fazer muito mais sentido, e de alguma forma quem acompanha o canal, acompanha todos esses registros aqui, vai se beneficiar, porque a tendência é que eu melhore, eu consiga trazer conteúdo melhor, e eu consiga agregar ainda mais na vida de cada um de vocês, fechou? Turma, é isso, tá? Eu espero que vocês tenham uma semana excelente, uma das últimas semanas aí do ano, né? Eu espero que você consiga se reorganizar, planejar o que você tem para o ano que vem, já começar a trabalhar em prol disso, porque a gente não pode deixar para começar o ano que vem, começar a trabalhar em prol das coisas do ano que vem. No ano que vem a gente tem que começar antecipado, porque é assim que as coisas funcionam, fechou? Então, uma ótima semana para vocês, até semana que vem e valeu, até mais!